Feravisão. Estamos aqui para fazer o comentário da prova de Física do SSA 2. Foi uma prova extremamente coerente, dentro do que foi trabalhado em sala de aula. A prova muito bem feita, muito bem dividida, né, nos assuntos, onde a gente encontrou aí 4 questões, aliás, as 4 primeiras questões da prova, sobre a parte de ótica geométrica, e as últimas 6 questões sobre a parte de térmica, né? Ficou uma ressalva aí, que a gente podia ter tido um meio a meio, 5 questões para cada. A banca optou por fazer uma prova que levasse mais em consideração as questões de térmica, tá? Prova muito bem feita, dentro do que foi trabalhado em sala de aula, onde o Feravisão certamente se deu bem na prova. E aí a gente encontra a primeira questãozinha da prova, questão de número 23, uma questãozinha sobre espelhos planos, tá? Uma questãozinha teórica, onde ele faz algumas afirmações, e aí a gente precisava julgar se verdadeiro ou se falso, tá? Questãozinha dentro do que foi trabalhado exaustivamente em sala de aula. Já na questão 24, uma questão bem interessante, onde a gente precisava, na verdade, de conhecimentos também lá do primeiro ano do ensino médio, uma questão de espelhos esféricos, onde a gente encontrava aí um quê de cinemática, onde a gente precisava observar a velocidade do objeto, o tempo que esse objeto se movimentava para determinar qual era a posição final dele, e a partir daí usar a equação de Gauss para que fosse possível a gente determinar a distância da imagem, que é o que ele pede no enunciado da questão. Já a questão 25, a terceira questão da prova, questão sobre refração, especificamente sobre ângulo limite e reflexão total, onde a gente precisava usar aí a equação do índice de refração para determinar, né, os índices de refração menor e maior, para que a gente conseguisse encontrar o valor desse ângulo limite, tá? Passando para a questão 26, onde a gente tem aí um sistema óptico, onde ele pede aí a distância focal do telescópio, uma associação de lentes, onde a gente precisa ficar atento, que foi trabalhado sobretudo na nossa revisão para o SSA em sala de aula, no nosso material contemplava questões sobre esse tópico. E aí a gente entra na parte de térmica, onde logo na questão 27 ele faz algumas afirmações básicas, né, sobre calorimetria, sobre quantidade de calor, calor específico, tá? Onde a gente, logo nas primeiras aulas sobre calorimetria, a gente trabalha essas informações, essas afirmações que ele faz. E aí a gente chega na questão 28, uma das questões mais bem trabalhadas da prova, uma questãozinha literal, onde a gente passou o ano lembrando ao Fera, que é característica das provas feitas pela banca da UPE, questõezinhas literais, tá? E aí a gente tinha uma questãozinha que a gente também precisava conhecer um pouco do assunto ainda do primeiro ano, tá? A gente precisava de energia potencial elástica juntamente com dilatação linear, para que a gente conseguisse alinhar aí o que o texto da questão sugere para a gente. Aí a gente passa para a questão 29, uma questãozinha de conservação da quantidade de calor, né? Uma troca de calor entre duas esferas, talvez a questãozinha mais trabalhosa da prova, onde a gente precisava calcular ambos os volumes, relacionar com a densidade e a massa, para ir para o princípio das trocas de calor, tá? Já a questão 30, uma questão fantástica, onde ele diz aí que a gente tem um cilindro, esse cilindro ele está completamente cheio, ele é maciço, e em seguida ele substitui esse cilindro por um cilindro que ele é vazado, tem uma parte dele que não é maciça. E aí o Fera ele tanto poderia resolver a questão pelas equações do fluxo de calor, pela equação de Fourier, como ele também podia ficar atento, tá? De que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área. Logo, se ele reduz o raio, ele também reduz a área, consequentemente o fluxo de calor também reduz. Se ele diz no texto que o fluxo de calor era de 120 calorias por segundo, reduzindo o raio, reduz a área, reduz também o fluxo de calor, a única alternativa que a gente encontra menor do que 120 é a letra A, 90, e aí a gente podia resolver essa questão sem mais delongas, usando apenas os conceitos. E aí a gente finaliza a prova observando as questões 31 e 32, questõezinhas sobre termodinâmica.
onde a gente, na questão 31, tem um gráficozinho da pressão pelo volume, e ele faz as relações entre os trabalhos, tá, das figuras geométricas que aparecem no gráfico, e a questão 32, uma questãozinha que ele também dá um gráfico, e pede para a gente a eficiência dessa máquina térmica, também trabalhada aí na parte de termodinâmica, já no finzinho do nosso ano letivo. Bom, fera, essa foi a nossa prova, tenho certeza que vocês se deram muito bem, e agora é esperar sair o resultado para a gente comemorar junto. Até mais.